Produção, olha só quem tá aqui no nosso telão desta sexta-feira, 2 caras peso pesado no Morning Show. Ô Rica, agora sim, você atendeu o cara que te ligou? Sim, senhora, agora eu tô direitinho. Então tá bom. Você deu uma olhadinha nessa pesquisa do Datafolha aí? Eu quero uma avaliação sua. Você vai ter que escolher entre Lula ou Bolsonaro ou você acha que tem espaço para a terceira via? Cara, eu já tive essa conversa numa entrevista que eu fiz com o Ciro Gomes no meu canal. Eu acho possível que nenhum dos dois seja candidato no final das contas. Então, eu esperaria um pouco mais. Eu acho que o brasileiro está muito precipitado. Nós estamos há 2 anos da eleição falando que é Lula e Bolsonaro sem esperar quem são os candidatos, qual é o cenário. O Bolsonaro pode fazer coisas piores, pode melhorar. O Lula pode ser condenado, ele tem 10 processos para ser julgado. O Bolsonaro pode não querer, quando ele olhar uma pesquisa e ver que ele não vai ganhar, ele pode não querer ser candidato. Enfim, eu acho que não vai ser muito tão simples quanto a gente está imaginando, não, cara. Por isso, para mim, essas pesquisas aí... E outra coisa, o Lula ter 50 e poucos %, o cara não pode nem sair na rua, irmão. Isso é uma piada, entendeu? Você acha que está superestimado isso? Mas, Rica... Cara, é impossível uma pessoa ter 50% dos votos no país e o cara não pode sair na esquina para comprar um pão que ele vai ser xingado. Não é possível isso. Mas fica... Quem são os eleitores? Estão escondidos? Essa teoria que você levantou agora, dessa questão do Bolsonaro nem sair para ser reeleito, qual seria, então, a estratégia? Você acha que ele colocaria outra pessoa, assim, imaginando isso? Porque ninguém nunca levantou essa hipótese aqui. Todo mundo tem certeza dessa vontade de reeleição e de que ele, de fato, vai estar nesse páreo. Não, eu também acho que a ideia original é essa, mas eu acho que se chegar perto da eleição... Assim, cara, o Bolsonaro tem uma parada muito heróica, né? Dentro dele, né? De querer ser um herói e tal. Ele se vê, talvez, dessa forma, como um herói nacional e tal. Eu acho que na cabeça do Bolsonaro, é um mero palpite mesmo. Eu acho que pode ser uma coisa tipo, Bolsonaro, é o seguinte, as eleições estão chegando, a pesquisa está dizendo que não vai rolar, que você não tem chance, até as pesquisas encomendadas talvez por eles mesmos, né, que deve existir também. Aí vem a Damares. Damares candidata. Você não vai ganhar. E aí eu acho que o Bolsonaro pode ser um cara que apareça dizendo assim, falando assim, gente, eu tô com um problema de saúde, infelizmente eu não vou poder, e sai herói pra turma dele. Entendeu? Do que ser derrotado. Porque pro Bolsonaro ser derrotado pelo Lula, irmão, porra, vou te falar, é maior que uma facada nele. Eu não sei se ele tem esse... Acho que ele não resiste, não. Vamos ver. Eu não sei, não. Deixa eu trazer para a conversa o nosso Zé Maria Trindade, porque o Zé está lá em Brasília acompanhando isso, Zé, e eu quero que você possa trazer para a gente um pouco de bastidor da repercussão dessa pesquisa de ontem. Pois é, olha, Felipe, é desconcertante, porque há uma realidade aí, né? A pesquisa é real, não tem como falar, porque são várias empresas, eu não gosto de falar instituto, porque isso não é instituto, não é nada. São empresas que fazem pesquisa de mercado, inclusive eleitoral, a pedido de empresas, de políticos e de partidos políticos e de veículos de comunicação. São vários grupos de pesquisas e grupos diferentes. Então, esse é um comentário muito forte por aqui. Pesquisa é real. Eu tive acesso a pelo menos 3 outras pesquisas que não podem ser publicadas porque não seguem os critérios da lei eleitoral. Elas são chamadas para o consumo próprio, e algumas qualitativas, são as qualis, né? Nessas perguntas se questiona, inclusive, sobre a possibilidade de transferência dos votos de Lula, e a transferência é alta. É uma pergunta assim, você votaria no candidato do Lula e sem citar nome? Aí o nome cresce, principalmente no Nordeste. O político, ele não pensa como nós no país, no futuro, pensa no quadrado dele, o que vai acontecer com a sua reeleição. Então, veja bem, a pesquisa que antes interferia no voto do cidadão, hoje vai além, ou antecipa, e decide sobre o político, para que partido político vai e qual grupo político, ou seja, o atacado, vai decidir. Essas pesquisas estão sendo levadas a sério aqui, até porque deputado e senador têm verba pública para isso e tem as suas próprias pesquisas. Só considero que é uma pesquisa extremamente positiva para o presidente Jair Bolsonaro. Elas garantem que o Bolsonaro e Lula vão disputar o segundo turno. Para o presidente Jair Bolsonaro, é uma boa opção, é otimista a situação
e o quadro atual. O Zé, será que é tão otimista assim? Porque pela pesquisa está dando quase 50% Lula primeiro turno, o Joel Pinheiro. Pois é, se a gente considerar que o pessoal da terceira via, os que defendem a terceira via, gostariam de ver o Bolsonaro fora do segundo turno, nesse sentido é otimista. Ainda está longe disso acontecer. O Moro, que está aí disputando aí há várias semanas, por essa pesquisa pelo menos, ainda nem quebrou a barreira dos 10% ali, está bastante longe do Bolsonaro. Então, nesse sentido, o Bolsonaro mantém uma tranquila segunda posição. Agora, está cada vez mais claro que, continuando as coisas como elas estão agora, é quase impossível o Bolsonaro vencer o Lula no segundo turno. A questão é, falta um ano para as eleições. Em um ano muda muita coisa. A gente vai ver o Auxílio Brasil que o Bolsonaro criou chegando na população. E isso, assim como o auxílio emergencial em 2020, esse auxílio agora deve ter sim um impacto na popularidade dele, deve ajudar os números dele. E tem outros fatores também. Tem a inflação, que está fora de controle. Essa pode prejudicar o governo Bolsonaro. Muita coisa pode mudar ainda. Então, nada do que está nessa pesquisa é inevitável. Agora, é realmente surpreendente o grau da dominância que o Lula tem nas pesquisas. E se fosse uma pesquisa, só um instituto, uma empresa dando esse resultado, a gente até poderia questionar, poxa, realmente, será que ele está com algum problema de metodologia? O que a gente vê, no entanto, é que são todos, até aqueles mais associados. Todos os institutos estão dando uma dominância. Lula está na frente em todos, mas nesse grau de diferença, Peraí, Adriles, peraí. Ok, você pode digitar 2 pontos percentuais, um pouco mais, um pouco menos. 2 pontos percentuais. O que todas as pesquisas mostram, independentemente do instituto ou da empresa, é que o Lula está com uma larga vantagem. E eu partilho da suspeita que o Rica trouxe aí. Pô, mas a gente não vê esse engajamento do Lula nas ruas, por exemplo, né? Mas olha, é verdade. Pô, viu na França, pô. Como muito engajamento na França. Meia dúzia de parlamentares. Mas o que acontece é o seguinte, nem sempre intenção de voto se traduz seja em engajamento, ou seja, significa que não tem gente que odeia ele. O Lula não sai na rua, imagino eu, porque ele não quer receber ataques de pessoas que realmente odeiam ele. Ele tem 50% dos votos. Nos outros 50%, que é muita gente, 100 milhões de brasileiros, sei lá quantos brasileiros, tem muita gente que odeia o Lula de morte. Ele não quer encontrar com eles na rua. Então me parece que... Então, Bolsonaro sai na rua com uma rejeição maior que a do Lula, segundo a pesquisa. Pois é, mas eu acho que o grau de... Isso que me assusta. Pois é, eu acho que você levanta uma questão interessante, mas não necessariamente as duas coisas são contraditórias. É possível você ter uma intenção de voto acachapante para vencer uma eleição, não ter um engajamento positivo tão forte. Era o caso do Biden nos Estados Unidos, não tinha engajamento, mas tinha gente querendo votar nele. Não tinha gente na rua porque tinha isolamento social. Mas no Black Lives Matter, durante o isolamento, as pessoas foram na rua. Então o Biden não chamava. Mas eram os eleitores de esquerda. Mobilizava movimentos sociais, era outra coisa. O Trump mobilizava, o Biden não mobilizava, mas tinha mais votos. E ao mesmo tempo é possível você ter uma grande intenção de voto e uma rejeição muito alta também. E essa rejeição está engajada. Olha só, vamos voltar ao assunto da pesquisa Datafolha, divulgada inclusive ontem, que está repercutindo bastante aí na liderança o Luiz Inácio Lula da Silva, a reprovação do governo Bolsonaro. Eu quero te ouvir, meu caro Adriles Jorge, sobre esses números de ontem. As pesquisas feitas pelo Datafolha e pelo Ibope são atreladas a empresas de comunicação que fazem oposição sistemática ao presidente. Então, você pode contabilizar aí uns 10, 12 pontos de margem de erro. Eu acho que essa margem de erro, entre aspas, vai ficar mais clara em janeiro, quando as pesquisas vão ser obrigadas pela lei, pelo TSE, a apresentarem a metodologia. Porque é claro que uma pergunta, o tipo de pessoa que você pergunta, a região, isso tudo influi nas respostas às pesquisas. E não é verdade que Lula tem uma larga margem em todas as pesquisas. O próprio Paraná Pesquisas deu um empate técnico na sua última pesquisa. O Paraná não é exatamente que faz oposição sistemática a Bolsonaro. A questão que se coloca é, de fato, Lula não sai às ruas, não tem população aclamando, não tem bolhas, entre aspas, nas redes sociais, e Bolsonaro tem população aclamando, tem multidões aclamando, mas é fato que tem uma rejeição gigantesca no momento em que a economia está ruim devido ao isolamento social perpetrado por prefeitos e governadores ditatoriais ano passado. Agora, projeções, resta saber se a economia vai melhorar,
Resta saber se esse Auxílio Brasil pode, inclusive, tirar votos do próprio Lula, que vai sedimentar a candidatura do Bolsonaro, porque tem uma boa parte do eleitorado que não é ideológica, que não é aficionada em nenhum dos dois, e que dinheiro no bolso faz com que essa parte do eleitorado, eu falo de eleitorado de classe C, D e E mais pobre, possa vir para aquele governante que melhorar a sua vida, como o Lula melhorou na época do Bolsa Família. Ou seja, as eleições estão em aberto, e aí eu discordo, eu concordo, aliás, com o Zé Maria, dizendo que Bolsonaro, no seu pior momento, sedimenta seu lugar no segundo turno, em que todo o mundo, toda a República, o establishment corrupto, o STF, políticos estão contra ele. É muito difícil para uma eventual terceira via furar esse bloqueio entre Lula e Bolsonaro. Ô, Rica, deixa eu te fazer uma pergunta, porque ontem nessa pesquisa da Datafolha me chamou a atenção um dado. O Lula está disparado no Nordeste. Ele tem mais de 60% das intenções de voto. O Bolsonaro começou agora o Auxílio Brasil justamente mirando esse público. Você acha que tem efeito político esse programa em benefício do Bolsonaro? Cara, acho que pode ser que tenha, mas o principal cenário para mim, assim, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, eu fiquei na Flórida, que é um lugar que está tudo liberado, que tem um governo absolutamente mais tranquilo e menos lacrador em relação às coisas e tal, e assim, tava todo mundo sem máscara, tudo absolutamente tranquilo. Só a Disney que estava dando uma lacradinha. Então, para entrar no brinquedo não podia, para chegar perto da princesa, a criança tinha que ficar distante da princesa. E aí, quando terminava o evento, tinha uns fogos do castelo com 60 mil pessoas sem máscaras aglomeradas. Ou seja, o seu ingresso eu quero, mas quero dar uma lacradinha e fingir que eu estou preocupado com vidas, né? É o cenário. E, cara, o que eu vi lá que me deixou assustado é o seguinte: o americano está vivendo uma inflação bem grande. As coisas lá estão custando mais caro para os americanos, né? Então, para nós está um inferno, mas para eles está muito mais caro. Eles têm falta de matéria-prima para tudo. Então, por exemplo, você não consegue comprar um PlayStation, porque não tem. E aí, quando você pergunta, eles explicam isso. Falam, cara, não tem. Depois de 1 ano e meio de pandemia, não tem matéria-prima, não tem produto. A gente está com falta de iPhone, disso, não tem. Não é porque vendeu para cacete, é porque não tem. Tudo que é capa de jornal lá falando de inflação alta, etc., eu acho um pouco utópico imaginar que o Brasil não vá passar por isso se os Estados Unidos, que é uma potência pós-pandemia, está passando por isso. É isso aí. Então eu não consigo imaginar um cenário de melhora no Brasil no próximo ano para que o brasileiro olhe e fale, nossa, o Bolsonaro melhorou as coisas. Por isso que eu acho que a possibilidade do Bolsonaro reverter esse quadro é milagrosa. Não consigo imaginar, não. Você acha que vai dar Lula, então? Você acha que dá Lula nesse quadro? A minha esperança é que o brasileiro não seja burro ao ponto de resolver um problema com o outro, né? Eu espero que o brasileiro tenha um pingo de noção de falar, olha, peraí, esse aqui eu tenho certeza que não, e esse aqui eu estou tendo, né? Então vamos para uma terceira opção, uma quarta, uma quinta, mas Ô, Rica. O brasileiro não tem esse bom senso. Falando dessa questão de terceira, quarta, enfim, você mesmo admitiu que ainda é difícil de falar sobre candidatos que a gente não sabe exatamente quais são. Mas Sérgio Moro a gente tem falado bastante, né? Porque tem essa postura agora de se incluir no debate público. A gente não sabe se com certeza ele será candidato, mas queria que você trouxesse um pouco da sua opinião sobre o Sérgio Moro. Cara, eu tenho uma questão com assim, eu acho o Sérgio Moro um cara inteligente, eu acho ele um cara mais preparado do que o Bolsonaro, do que o Lula, pelo menos para articular as coisas, para saber lidar, e pelo cargo, né? Porque hoje a gente vive um problema difícil há muitos anos que eu não entendo de economia, eu não entro nessas áreas que eu realmente não entendo. Mas, assim, olhando de fora, eu acho que a figura de um presidente é importante ela ser, pelo menos, bem gerenciada, essa figura internacionalmente. Nós viemos da Dilma e trocamos pelo Bolsonaro, ou seja, o Brasil não deve ser muito respeitado pela figura dos seus governantes lá fora. Não são duas pessoas das mais bem articuladas para isso. O Moro é um pouco melhor nesse sentido. Eu tenho um pé atrás com o Moro dos movimentos que ele fez. Sim. Assim, se o negócio do Lula foi anulado por um erro do Sérgio Moro, pelo que está dito na Justiça. Não está dizendo que ele foi inocentado, está dizendo só que foi anulado porque ele cometeu um erro no processo. Então significa que na área dele ele não foi tão competente quanto parecia. Sai disso, ele mostra uma mensagem privada de WhatsApp de uma madrinha de casamento, que ele é padrinho, ela é madrinha dele. Eu não mostro nem de desafeto, meu irmão. Conversa privada é conversa privada. Então eu já tenho um pezinho atrás com ele. E terceiro, ele tem o carisma de um pão integral na ceia de Natal, né, irmão? Vai ser difícil pra cacete, né? Mas
Ô, Rica, você não acha que existe uma certa dicotomia do Moro entre um juiz herói que é incontestável, que prendeu bandido, botou o Lula, botou o Zé Disseu, botou o Pallotti, botou a alta cúpula do PT na cadeia de outros partidos, mas quando entra na política, ele entra como governo, dentro do governo Bolsonaro e sai atirando no governo Bolsonaro, dizendo que o governo influenciou, manipulou a Polícia Federal, não apresenta prova nenhuma, absolutamente nenhuma, compara mensalão com medida, com emenda parlamentar, fala de um governo que não fez corrupção, tudo bem. Ele agiu em torno da defesa do seu filho, Flávio Bolsonaro, é o que tudo indica, para combater o combate à corrupção, mas eventualmente não foi corrupto. Você não acha que existe, da parte, pelo menos de boa parte do eleitorado brasileiro, a premissa de que o Moro é uma espécie de traidor de um governo da qual ele foi costela, fez parte, ou seja... Mas isso é mais discurso de gente que é mais bolsonarista. Eu não sou exatamente nada disso. Isso é porque quando você fala que é traidor ao Bolsonaro. Mas é claro. E o Bolsonaro, mas ele fez parte do governo. Você pode interpretar o Bolsonaro como um traidor também, Adrilles. O cara prometeu uma série de coisas que não entregou. Eu estou fazendo uma pergunta. Mas esse eu acho que é o ponto. Isso é uma narrativa. Estou fazendo uma pergunta. Mas o Bolsonaro não fez um governo corrupto. A questão é, ele está sendo Bolsonaro chama o Moro de traidor e vice-versa. Uma vez que o Moro coloca seus canhões contra um governo da qual ele fez parte, tudo bem. Você pode ter todos os defeitos do mundo dentro do governo Bolsonaro. E fica praticamente silenciado em relação a quem? Ao STF, que praticamente sozinho destruiu a Lava Jato, praticamente sozinho tentou destruir a reputação do Sérgio Moro. Não viram uma espécie, Rica Perrone, de oportunismo eleitoral simplesmente para ser presidente da República? Ele jogar os canhões justamente no governo da qual ele fez parte e ficar mansinho, falar do respeito às instituições, com uma eventual instituição formada por pessoas que tentam arruinar a sua carreira, que soltaram inclusive Lula e toda a sorte de corruptos, e ele fica mansinho e aí vira um tigrão igual contra o Bolsonaro. Não é oportunismo isso, Rica Perrone? A parte da trairagem que o Adrilles está falando, eu entendo o que ele está dizendo, porque até quando ele sai do governo e vira colunista de uma mídia que é contrária ao governo, isso mostra que assim, ele quer estar de um lado, seja qual, ele não consegue ficar sem lado. Só que a gente está vivendo um momento tão maluco, Adrilles, que assim, a gente está vendo o Alckmin, cara, virar vice do Lula. É isso aí. A gente está vendo o Lula liderar uma pesquisa. A gente sabe assim, cara, a gente olha o cenário e, cara, vou te ser muito sincero, eu não tenho mais nenhuma esperança, cara. Assim, de verdade, eu não tenho mais a menor esperança. Pra onde que a tua banda tá soprando, Rica? Você vai votar em quem? Ou quem que você quer votar? Você falou que não vai votar em Bolsonaro. Você disse que você não vai votar em Bolsonaro, mas aí sobra quem? O Lula? Peraí. Eu não quero votar no Bolsonaro. Ah, tá. É diferente. Muito bem. Tá? Eu não quero porque eu não gostei do governo dele. Mas entre ele e o PT, esquece. Eu vou no Bolsonaro de camisa do Brasil, não esquece. Entre o PT e uma cabra, eu vou na cabra, né? Com a convicção de que a cabra não vai me ferrar tanto. Agora, o cenário de hoje, pode ser muito honesto, eu não saio nem da minha casa para votar, irmão. Vai lá, João. Pois é, a gente está vendo uma situação, eu também, Rica, como você, eu não vejo o Brasil melhorando muito economicamente ano que vem. Vamos ser sinceros, né? Isolamento social, o mundo inteiro fez, goste ou não dele, o mundo inteiro fez. A situação econômica do Brasil é pior do que a maior parte do mundo. Mas é um país do terceiro mundo, é natural. Pois é, mas é pior até do que outros em desenvolvimento. Mas é pior até do que outros... se a matéria-prima não chega para os Estados Unidos... Calma aí, Ricardo. É pior até do que outros países em desenvolvimento também. Então a situação do Brasil é muito crítica ano que vem. Por quê? Porque uma lição de casa básica, elementar que o Brasil precisava, não só não foi feita, como a gente está caminhando na direção contrária dela. Então, realmente, eu vejo como você essa dificuldade de reverter as coisas para o ano que vem. Você não acha, Rica, que com essa rejeição que o Bolsonaro tá, talvez uma parte do eleitorado dele, que até gostaria de votar, não como você que não quer votar, mas tem gente que quer votar nele, mas que mesmo algumas dessas pessoas olhem e falem, puxa, mas parece que se eu votar nele, eu garanto a volta do PT. Você acha que talvez essa pessoa, mesmo essa pessoa, não possa ser levada a olhar um pouco para fora? Cara, eu não sei te dizer como é que cada pessoa de cada região pensa. Eu penso de uma forma razoavelmente simples. Assim, eu não odeio o Bolsonaro. Eu não sou esse cara que acha que ele é um fascista, um genocida. Eu passo longe de achar isso. Eu acho que o Bolsonaro não é um cara preparado para o cargo. Sempre achei, antes da eleição, inclusive. Escrevi isso várias vezes, tem vários colunas no meu blog dizendo vou votar no cara porque é isso, mas assim, não é o cara, não é a solução. Durante o processo do governo, me passou a imagem de que é o seguinte, mesmo que amanhã ou depois
algumas coisas melhorem, mesmo que alguns ministros acertem, a maior acerto dele talvez tenha sido colocar ministros técnicos. Ele discordou dos ministros técnicos no momento mais crucial, né? Por exemplo, da pandemia. Ele bota 2 ministros lá para falar uma coisa e ele falava outra. Então, assim, o ministro técnico não tem importância, né? Quando você tem um presidente que vai peitar isso. Rica. Então, eu não gostei do governo dele. E o Dória, Rica? Eu não odeio. E o Dória? Não, esse aí pra mim... Não, Dória. Ninguém Ô, gosta Rica! do Dória? Não. Ninguém gosta do Dória? São Paulo gosta. Só o Paulo gosta do Dória. Só um minuto. Só o Vocês Paulo. mataram, isso que é impressionante. O Dória só sobrevive no Morning Show. É gozado, Impressionante. Não, mas não tem motivo pra tanto ódio. Calma, Eu gente, tenho, quer dizer, eu respirem tenho um que pouquinho, vocês explicar estão o muito motivo. nervosos. Eu não tenho ódio pelo Dória, não, cara. Eu só tenho pavor de pessoas que se amam. Ô, Rica,